A Casa dos Sussurros. Na pequena cidade de Hawthorne, havia uma casa antiga que todos evitavam. Era conhecida como a Casa dos Sussurros, um casarão vitoriano coberto por trepadeiras e cercado por árvores que pareciam sussurrar quando o vento soprava. As crianças brincavam de correr até o portão enferrujado, mas ninguém ousava entrar de verdade. Todos diziam que, à meia-noite, se você chegasse perto o suficiente, poderia ouvir os sussurros das almas que lá habitavam. Certa noite, Emma, uma jovem curiosa e cética, decidiu provar que as histórias eram apenas superstição. Armada com uma lanterna e seu celular para registrar a exploração, ela passou pelo portão enferrujado, que rangeu como se a casa soubesse de sua chegada. Emma respirou fundo e atravessou o jardim até a porta principal, que cedeu com um empurrão leve, como se a estivesse esperando. O interior da casa estava escuro e abafado, o ar denso com o cheiro de madeira podre e mofo. As paredes estavam decoradas com antigos retratos de família, cujos olhos pareciam segui-la a cada passo. Emma subiu as escadas rangentes, com cada degrau ecoando pelo silêncio da casa. Quando chegou ao segundo andar, ouviu um leve sussurro, quase imperceptível, como o vento passando por uma fresta. Emma congelou, mas logo riu, dizendo a si mesma que era apenas a velha casa se acomodando. Ela continuou andando, mas os sussurros ficaram mais altos, formando palavras que mal conseguia distinguir. Ajude-nos. A voz era fraca, feminina e desesperada. Emma tend to ignorar. Must all go a treia para o final do corredor. Uma porta entreaberta revelava um quarto escuro. Ela entrou e apontou a lanterna, revelando uma sala cheia de brinquedos antigos e móveis empoeirados. No canto, um espelho enorme com moldura dourada refletia a luz trêmula. Quando Emma se aproximou, percebeu que o reflexo no espelho não correspondia ao quarto em que estava. Em vez disso, mostrava uma cena de décadas atrás, uma mulher de vestido branco sentada ao lado de uma menina, ambas pálidas e com olhos vazios, como se estivessem esperando. Emma piscou e esfregou os olhos, mas a cena não desapareceu. Ajude-nos a sair, implorou a mulher no espelho, olhando diretamente para Emma. Ela recuou, o coração batendo descontrolado, mas a porta atrás dela se fechou com um estrondo. Emma tentou girar a maçaneta, mas estava trancada. O quarto ficou frio, e os sussurros se transformaram em gritos abafados. O espelho começou a brilhar intensamente, ofuscando sua visão, e ela sentiu uma força invisível puxá-la em direção ao reflexo. Emma tentou resistir, mas seus pés deslizaram no chão e, com o último grito, foi sugada para dentro do espelho. O quarto voltou ao silêncio e o espelho mostrou apenas o cômodo vazio. Agora, quem olhasse para o espelho veria a Emma, presa naquele reflexo, com os mesmos olhos vazios de quem ali estava antes dela. No dia seguinte, a cidade murmurava sobre o desaparecimento de Emma, mas ninguém sabia a verdade. A Casa dos Sussurros continuava lá, esperando por sua próxima visitante, com os sussurros das almas presas ecoando pela noite, chamando por ajuda que nunca chegaria. Retrato da senhora Eleanor. Em uma cidadezinha esquecida pelo tempo, havia uma mansão conhecida como Holloway House, o casarão vitoriano, com sua fachada majestosa e janelas de vidro colorido. Foi o lar de Eleanor Holloway, uma mulher rica e excêntrica que morreu misteriosamente em 1924. Desde então, ninguém ousava morar ali. Havia rumores de que seu espírito nunca havia deixado o local e que, durante as noites de tempestade, os gritos de Eleanor ecoavam pelas paredes, assombrando quem ousasse se aproximar. Certo dia, um jovem casal, Daniel e Claire,
se mudou para a cidade, atraído pela beleza decadente da mansão. Ignorando os avisos dos moradores locais, decidiram que Holloway House seria a casa de seus sonhos. Eles a compraram por um preço irrisório, mas desde a primeira noite, algo parecia fora do lugar. Logo na primeira semana, Claire começou a perceber uma presença na casa. As coisas desapareciam e reapareciam em lugares diferentes, portas se fechavam sozinhas e, à noite, ela ouvia passos suaves ecoando pelo corredor. Daniel, um cético convicto, sempre dizia que era apenas a casa velha se acomodando. Mas Claire sabia que algo estava errado. Uma tarde chuvosa, enquanto Daniel estava no trabalho, Claire resolveu explorar o sótão, um lugar que evitara desde que se mudaram. O ar estava pesado e cheio de poeira, e havia pilhas de caixas antigas, todas marcadas com o selo da família Holloway. No canto, coberto por um lençol manchado pelo tempo, estava um grande retrato. Claire puxou o lençol, revelando uma pintura impressionante de Eleanor Holloway, vestida em um exuberante vestido de cetim preto, com olhos verdes penetrantes que pareciam seguir cada movimento de Claire. A moldura dourada era ornamentada com detalhes macabros de serpentes entrelaçadas e rostos angustiados. A expressão de Eleanor no retrato era fria, mas havia um leve sorriso no canto dos lábios que dava a sensação desconcertante de que ela sabia algo que Claire não sabia. Naquela noite, o clima na casa mudou. O retrato, agora pendurado na sala de estar, parecia estar observando tudo. Claire não conseguia deixar de olhar para ele, como se fosse magnetizada pelos olhos verdes de Eleanor. Daniel, ainda cético, achou que era um belo adorno para a casa, ignorando os arrepios que a pintura causava na esposa. Na madrugada, Claire acordou com o som de passos pesados vindos do andar de baixo. Pensando que era um intruso, ela sacudiu Daniel, mas ele estava profundamente adormecido e não reagiu. Pegando uma lanterna, Claire desceu as escadas lentamente. O som parecia vir da sala de estar e, ao virar a esquina, a luz da lanterna iluminou o retrato de Eleanor. Mas algo estava errado. O sorriso discreto havia desaparecido e os olhos de Eleanor agora estavam cheios de ódio, como se a pintura tivesse capturado uma nova emoção durante a noite. Claire recuou e, de repente, a sala foi tomada por um vento gelado. As velas acenderam-se sozinhas e uma sombra começou a se formar na parede, ganhando a forma de uma mulher alta e magra, vestida de preto, com o mesmo semblante cruel do retrato. "Você tomou o que é meu", sussurrou a sombra com uma voz que parecia vir de todos os cantos da casa. Claire tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. A sombra avançou lentamente e, com cada passo, o ambiente ao redor ficava mais frio. O quadro de Eleanor parecia ganhar vida e os olhos pintados se moviam freneticamente, seguindo Claire como um predador segue sua presa. Claire conseguiu correr para o quarto e trancar a porta. Tremendo, ela se encostou contra a madeira, ouvindo os sussurros que ecoavam pelo corredor. "Saia da minha casa." Ela passou o resto da noite acordada, os olhos fixos na maçaneta que balançava suavemente, como se algo do outro lado estivesse tentando entrar. No dia seguinte, Daniel encontrou Claire pálida e exausta. Ele tentou acalmá-la, dizendo que tudo não passava de um sonho ruim. Mas Claire sabia que a presença de Eleanor era real. Determinada a provar para o marido, ela o convenceu a ajudá-la a investigar o passado da mansão. Foram até a biblioteca da cidade, onde encontraram antigos registros da família Holloway. Lá, descobriram algo aterrorizante. Eleanor não havia morrido de causas naturais.
Ela fora trancada no sótão pela própria família, após ser diagnosticada com uma doença mental que a fazia ver e ouvir coisas. Durante anos, ela foi mantida em segredo, até que finalmente morreu, sozinha e enfurecida. O retrato havia sido pintado pouco antes de sua reclusão, e diziam que a alma da senhora Olova se apegara à pintura, seu único meio de escapar do confinamento forçado. Naquela noite, quando voltaram para casa, o clima era mais pesado do que nunca. As luzes piscavam e o ar parecia mais denso. Claire foi até o retrato e, com lágrimas nos olhos, implorou para Eleanor deixá-los em paz. Mas, em vez de alívio, a casa pareceu vibrar, como se preparasse para expulsá-los. As paredes gemeram e os sussurros voltaram, agora mais altos e raivosos. Sem outra escolha, Daniel pegou o retrato e jogou-o na lareira. As chamas cresceram instantaneamente, como se alimentadas por algo além de madeira e óleo. O fogo rugia e estalava, mas o retrato parecia resistir, e a figura de Eleanor continuava a encará-los, o sorriso macabro mais nítido do que nunca. Finalmente, com um estalo, a moldura se partiu, e o rosto de Eleanor desapareceu em meio às chamas. A casa inteira estremeceu, e os sussurros cessaram. O ar voltou ao normal, e o casal, agora apavorado, sabia que Olova House nunca poderia ser um lar. No dia seguinte, se mudaram, deixando para trás as lembranças de uma presença que nunca deveria ter sido despertada. A mansão permaneceu vazia, com suas janelas quebradas e portas rangentes, como uma advertência silenciosa para todos que ousassem cruzar seus portões. Mas, às vezes, nos dias de chuva, quem passava por perto dizia ouvir um riso leve e o som suave de passos, como se alguém ainda estivesse lá dentro, esperando para ser libertado. A Fazenda dos Espíritos. Havia uma fazenda no interior do Brasil, isolada no meio de vastos campos e florestas densas. Ela pertencia à família Monteiro há gerações, mas tinha um passado sombrio que os moradores da região sussurravam com medo. Diziam que, há muitos anos, tragédias inexplicáveis aconteciam ali, colheitas que apodreciam de um dia para o outro, gado que desaparecia. E, acima de tudo, os gritos. À noite, quem morasse nas proximidades dizia ouvir gritos vindos dos campos, como se as almas das pessoas que um dia trabalharam ali ainda estivessem presas na terra. Marcos e Luísa, um jovem casal que herdara a propriedade, decidiram se mudar para a fazenda, apesar dos rumores. Eles acreditavam que as histórias não passavam de superstição. Mas, na primeira noite, algo estranho aconteceu. Logo após o pôr do sol, enquanto Luísa fechava as janelas do casarão antigo, ela ouviu um som distante, como se alguém estivesse chamando seu nome. Luísa! A voz era baixa, quase um sussurro, mas o suficiente para fazer sua pele arrepiar. Ela correu para contar a Marcos, que desconsiderou como o vento passando pelas árvores. Nos dias que se seguiram, os fenômenos se intensificaram. À noite, o casal ouvia passos pesados no sótão, arrastando-se de um lado para o outro. Mas quando subiam para verificar, não havia ninguém. O som parecia vir de dentro das paredes e sempre parava assim que se aproximavam. Na terceira noite, Marcos foi acordado pelo barulho de alguém batendo na porta da frente. Quando abriu, não havia nada além da escuridão, mas, ao olhar para o chão, viu marcas profundas na terra, como se algo tivesse sido arrastado para os campos. Determinados a entender o que estava acontecendo, Marcos e Luísa conversaram com um dos antigos moradores da fazenda, o velho Joaquim, que morava em uma pequena casa nos arredores da propriedade.
Com o rosto marcado pelo tempo e olhos cansados, Joaquim finalmente revelou o segredo que a família Monteiro tentava esconder. Décadas atrás, durante uma seca terrível, o patriarca da família, Antônio Monteiro, fez um pacto sombrio. Desesperado para salvar sua fazenda da falência, ele recorreu a um antigo ritual, oferecendo a alma de seus trabalhadores em troca de fartura. Antônio selou o destino de muitos e as colheitas prosperaram. Mas os espíritos dos trabalhadores escravizados ficaram presos à fazenda, amaldiçoados a vagar pelos campos, clamando por justiça. Eles nunca descansaram, disse Joaquim, sua voz falhando. Toda noite, eles chamam por vingança. Eles querem o que lhes foi tirado. Naquela noite, a tensão na fazenda estava palpável. O vento soprava mais forte e os campos pareciam ganhar vida, sussurrando palavras incompreensíveis. À meia-noite, quando o silêncio tomou conta do local, um grito agudo cortou o ar. Marcos e Luísa, assustados, se trancaram dentro de casa, mas isso não foi suficiente. A casa começou a tremer e as portas e janelas batiam com força, como se algo do lado de fora estivesse tentando entrar. De repente, os dois ouviram novamente os gritos, dessa vez mais altos, mais próximos. "Devolvam o que nos pertence." O som ecoava pelas paredes. Luísa, desesperada, percebeu que os espíritos não queriam apenas assustá-los. Eles queriam vingança pelo sangue derramado naquelas terras. Marcos correu até o sótão, onde encontrou um baú antigo, coberto por trancas enferrujadas. Ao abrir, revelou objetos de valor dos antigos trabalhadores, ferramentas, roupas e ossos humanos. Era o altar macabro que Antônio Monteiro havia construído para selar o pacto. Quando Marcos tocou os ossos, um vento gelado atravessou o cômodo e os gritos se tornaram ensurdecedores. "Você deve enterrá-los", disse Luísa, quase gritando para ser ouvida. "É a única maneira de libertá-los." Sem pensar duas vezes, Marcos e Luísa correram para os campos, cavando com as mãos até seus dedos sangrarem. Eles enterraram os ossos sob a lua cheia, em um esforço desesperado para aplacar a ira dos espíritos. Assim que a última pá de terra foi colocada, o vento parou. O silêncio caiu sobre a fazenda. Por um momento, o casal pensou que tudo havia acabado. Mas, quando voltaram para casa, encontraram as portas abertas e uma figura parada no centro da sala. Era uma silhueta de um homem alto, com olhos vazios e um sorriso distorcido. "A dívida ainda não foi paga", ele disse, sua voz baixa e cheia de ódio. Antes que pudessem reagir, a figura desapareceu, deixando apenas o som suave do vento nos campos. Desde aquele dia, a fazenda nunca mais foi a mesma. Marcos e Luísa abandonaram a propriedade, deixando para trás os segredos sombrios da família Monteiro. Dizem que, em noites sem lua, os gritos ainda podem ser ouvidos, ecoando pelos campos, à espera de justiça que nunca virá. E ninguém mais ousou pisar naquela terra. Este relato explora como os animais domésticos podem perceber e reagir a atividades paranormais, trazendo uma atmosfera de tensão crescente e mistério, conforme os acontecimentos na casa ficam mais intensos. A Casa da Colina e os Animais Inquietos. A Casa da Colina, afastada da cidade, sempre chamou atenção pela imponência e isolamento. Era uma construção antiga, com grandes janelas de vidro que refletiam o campo ao redor e um telhado de telhas vermelhas desgastadas pelo tempo. Apesar de sua aparência pitoresca, algo naquela casa parecia desconcertante, especialmente para os animais que viviam ali.
Os moradores mais recentes da casa eram Miguel e Ana, um casal que havia se mudado para o campo em busca de paz e tranquilidade. Junto com eles, vieram seus animais, Thor, um robusto cão labrador preto, sempre enérgico e protetor, Bella, uma Golden Retriever carinhosa, amável e sempre de bom humor, e Mitzi, uma gata cinza de olhos brilhantes e ar misterioso, que adorava explorar cantos e observar o mundo ao seu redor com desconfiança. Na primeira semana após a mudança, tudo parecia calmo. A casa, embora velha, tinha um charme rústico e acolhedor. No entanto, à medida que os dias passavam, o comportamento dos animais começou a mudar de forma sutil, mas perceptível. Thor, que adorava correr pelo quintal, começou a hesitar em se aproximar de um velho celeiro nos fundos da propriedade. Toda vez que se aproximava, ele parava abruptamente, as orelhas eretas, o corpo tenso, e voltava correndo em direção à casa com um ganido abafado. Bella, sempre a mais tranquila dos dois, começou a se tornar nervosa à noite. Ela se recusava a deitar na sala, onde sempre gostava de dormir perto da lareira, e passou a se esconder debaixo da cama de Miguel e Ana, choramingando sem motivo aparente. Mitzi, no entanto, foi a primeira a mostrar sinais claros de que algo estava errado. A gata costumava vagar pela casa sem medo, subindo em móveis e se enroscando nas janelas, mas agora passava longos minutos parada, olhando fixamente para os cantos escuros do corredor, com o rabo agitado e o pelo eriçado. Ela parecia seguir algo com os olhos que ninguém mais conseguia ver. Quando Ana tentava distraí-la, Mitzi se recusava a se mover, apenas continuava observando o vazio com uma intensidade assustadora. Certa noite, quando o vento soprava forte lá fora, Miguel e Ana estavam na sala assistindo televisão. Thor e Bella, normalmente sempre próximos ao casal, estavam inquietos. Thor andava de um lado para o outro, farejando o ar, enquanto Bella mantinha os olhos fixos na porta do corredor que levava ao segundo andar, como se estivesse esperando por algo. Mitzi, enrolada no topo do sofá, começou a bufar e a sibilar para a porta do corredor, suas pupilas dilatadas de medo. De repente, as luzes da sala piscaram e a televisão desligou sozinha. O ambiente foi tomado por um silêncio opressor. Thor começou a rosnar baixo, com os olhos fixos no corredor escuro. Bella, deitada, levantou-se de repente e soltou um ganido alto, correndo em direção à cozinha, enquanto Mitzi saltou do sofá, correndo para se esconder debaixo da mesa de jantar. Ana, com o coração acelerado, olhou para Miguel, que estava pálido e confuso. "O que está acontecendo com eles?" perguntou, a voz trêmula. Miguel tentou acalmar Thor, que continuava rosnando ferozmente, mas o cão parecia inconsolável. Ele não tirava os olhos da escada que levava ao andar de cima. Foi então que ambos ouviram um som baixo, quase imperceptível, vindo do andar superior. Parecia uma batida lenta e ritmada, como se alguém estivesse andando de um quarto para outro. No entanto, eles sabiam que estavam sozinhos. Ana se agarrou ao braço de Miguel, temendo o pior. "Você ouviu isso?" perguntou em um sussurro. "Ouvi", respondeu ele, sentindo um frio subir pela espinha. As batidas continuaram, cada vez mais nítidas. Thor, sem conseguir se conter, correu até o pé da escada, latindo furiosamente. Bella voltou para a sala, encolhida em um canto, tremendo, enquanto Mitzi soltava pequenos miados apavorados debaixo da mesa. Miguel pegou uma lanterna e, com Ana ao seu lado, subiram as escadas devagar. Os degraus rangiam sob seus pés, e o som de algo invisível andando pelo andar superior agora era claro como o vento lá fora. Thor,
Logo atrás deles, latia nervosamente, mas se recusava a subir além do segundo degrau. Quando chegaram ao topo, o corredor estava vazio, mas o ar ali estava gelado, muito mais frio do que em qualquer outra parte da casa. Foi então que viram. A porta do quarto de hóspedes, que sempre ficava trancada, estava aberta. Uma brisa gelada soprava de dentro e as cortinas balançavam suavemente, embora todas as janelas estivessem fechadas. No canto do quarto, as sombras pareciam se mover de maneira sutil, como se algo ou alguém estivesse se escondendo. Ana se aproximou devagar, tentando entender o que estava acontecendo, mas antes que pudesse entrar, Thor soltou um uivo alto e desesperado. O som ecoou pela casa e, no mesmo instante, as batidas pararam. O ar voltou a aquecer ligeiramente, mas o quarto permaneceu sombrio, com a sensação opressora de que algo estava observando. Após esse evento, o comportamento dos animais mudou drasticamente. Thor, antes corajoso, agora se recusava a ficar longe de Miguel ou Ana. Bela passava horas encolhida perto da lareira, olhando nervosamente para a escada como se algo pudesse descer a qualquer momento. E Mítice, que antes vagava por toda a casa, agora evitava o andar de cima completamente, passando a maior parte do tempo escondida embaixo de móveis. Com o passar dos dias, a atividade paranormal se intensificou. Portas batiam sozinhas, sons de arranhões vinham das paredes, e os animais reagiam de forma cada vez mais extrema. Thor ficava em posição de ataque, latindo para o nada, enquanto Bela recusava-se a sair da cozinha, e Mítice parecia estar sempre alerta, seus olhos fixos em algo que ninguém mais podia ver. Foi quando Ana decidiu chamar um especialista em fenômenos paranormais. O investigador, ao chegar, trouxe consigo uma sensação de alívio para o casal, mas isso durou pouco. Após uma breve análise da casa, ele revelou que o local estava impregnado por uma energia antiga e inquieta. Algo ou alguém, possivelmente ligado à história da casa, ainda vagava por ali. Durante o processo de investigação, o especialista notou que os animais eram os mais sensíveis à presença. Thor e Bela evitavam certas áreas da casa, especialmente o quarto de hóspedes, enquanto Mítice passava longos períodos miando para os cantos ou encarando o vazio. Após uma série de rituais para tentar purificar o local, a atividade diminuiu, mas nunca cessou completamente. Thor e Bela continuaram a ser cautelosos, e Mítice nunca voltou a ser a mesma. Os animais sabiam que algo ainda habitava aquela casa, algo que os humanos talvez nunca pudessem compreender completamente. Desde então, Miguel e Ana decidiram viver com a realidade de que, naquela casa, eles não estavam sozinhos, e seus animais, com seus instintos aguçados, eram seus primeiros e mais confiáveis alertas para o que se movia nas sombras. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe seu like, comente o que achou e compartilhe com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo mais vídeos para vocês. Até a próxima e Deus o acompanhe. Um forte abraço da equipe Arquivos do Medo.